Fala pessoal, beleza? Bem-vindos à coleção Animal Zone, eu sou o Luiz e hoje a gente vai fazer o vídeo da Blazer Executive 2000 no uso. Então já deixa um like aí embaixo e se inscreva no canal, beleza? Bom pessoal, começando o vídeo aqui, ó, mostrando como é que tá a situação do combustível do carro, né? A gente tá com exatamente meio tanque, com 137.303 km rodados, né? Vamos ver como é que a gente vai terminar o dia? É isso aí pessoal, estamos aqui a bordo da nova estrela da coleção Animal Zone, Blazer Executive 4.3 V6 2000 azul Darsena, câmbio automático, motor 4.3 V6 de 180 cavalos a 2.600 RPM, 34,7 kg de torque, o que é uma delícia, né? Que é a parte mais legal de dirigir esse carro aqui, que é o torque com a tração traseira e com a comodidade do câmbio automático. Não que eu tenha me rendido ao câmbio automático, né? Eu ainda gosto dos carros manuais e com 3 pedais, né? Como eu falo, né? Que são, para mim, o entusiasta de verdade é a pessoa que gosta de dirigir com 3 pedais. Mas, enfim, somos todos entusiastas, né? É um carro de 1.870 quilos. A relação peso-potência de 10,3 kg por cavalo, né? O que é interessante, principalmente considerando a idade do carro. A época desse carro aqui, você ter um SUV que fazia de 0 a 100 na casa dos 12 segundos era uma coisa realmente impressionante. Principalmente porque os SUVs eram SUVs de verdade, né? Esse carro aqui, gente, é uma picape S10. Ela é efetivamente uma caminhonete, né? O jeito de você dirigir, a posição de dirigir, o ride do carro, né? Como você sente, né? O tamanho do volante, olha isso, olha o tamanho desse volante. É muito grande, né? Essa questão dela ter chassi e cabine, né? Não sei se dá pra perceber aqui no vídeo, mas o piso do carro é muito alto, né? Então você fica com a perna meio levantada, assim, quando você senta no carro, né? Principalmente atrás. Então, assim, não é tão confortável quanto um Vectra da época, quanto um Ômega da época, nem de longe. Ela tem uma suspensão de feixe de mola traseira, que faz com que ela seja pouco confortável atrás, né? A suspensão dianteira não, mas a traseira é feixe de mola e atrás o pessoal pula bastante, tá? Ainda assim, é um carro muito gostoso de dirigir, né? E por que eu tô fazendo um vídeo dela no uso, apesar dela obviamente não ser um carro que foi comprado para ser usado, né? Foi um carro só para ficar na coleção. Porque por mais incrível que pareça, em 2000 as pessoas compravam esse carro para ser um carro de uso, né? Era efetivamente o carro que a pessoa tinha para fazer tudo, para andar na cidade, para viajar, para, enfim, todas as atividades normais, como se um Celta fosse. Mas aqui a gente tinha uma época diferente, né? A gente tinha uma época com um trânsito menos caótico do que hoje, a gente tinha uma época com uma gasolina menos extorsiva do que hoje, né? O tanque desse carro aqui leva 70 litros de gasolina e com a gasolina boa, né? Que a gente abastece sempre esses carros da coleção que são puramente a gasolina. Sempre é Podium, ou V-Power Racing, ou qualquer gasolina premium, né? Uma média de R$7 o litro. Se você pensar que dá quase R$500 para encher um tanque desse carro aqui, você pensa 60 vezes antes de usar ela diariamente, né? Mas apesar de tudo, é um carro muito gostoso de dirigir, assim, você tem que considerar, tem que adaptar as expectativas, né? Você tem que considerar que ela não é um sedã médio, não é um hatch médio, não é nada assim como os carros que a gente usa geralmente. Então, assim, ela tem particularidades no uso e a gente tem que entender, né, as características do carro. Mas para mim, a parte mais gostosa de todas de dirigir esse carro é esse ronco do V6, né? Que eu acho a coisa mais linda, né? Aqui agora não vai dar para vocês ouvirem, mas eu vou fazer um takezinho só do V6 roncando para vocês terem uma experiência mais imersiva aqui do que é o barulho desse carro. Vou fazer um takezinho aqui do V6. É bem bacana, né?
Quando eu saí com a minha filha a primeira vez com esse carro, esse é aquele tipo de som de motor que não dá pra quem gosta de carro ignorar ou não gostar, né? Eu não conheço ninguém que não goste do som do Vortec 4.3 V6, né? É muito bonito. A minha filha, a primeira vez que eu levei ela para andar com esse carro aqui, ela falou que ele parece um dinossauro, né? Ela ouviu o som do carro ligando na garagem com eco e tal. Falou, nossa papai, esse carro parece um dinossauro quando liga. E é mesmo, né? E é um dinossauro, né? É um dinossauro automotivo, né? Esse é o tipo de carro que nós nunca mais vamos ter na indústria, né? Ninguém mais vai lançar um carro como uma Blazer dessa aqui. Um carro de quase 2 toneladas, um motor grande, V6, beberrão, com um som lindo, torcudo, até que potente, né, pra época, né? Se a gente fosse colocar para números de hoje, não tanto, mas pra época era bastante. Feito na base de uma picape de verdade, com chassi, cabine, enfim. Esse carro é um dinossauro, né? Infelizmente nós não vamos ter mais nada disso. Principalmente um carro pensado para uso cotidiano, uso diário, né? Então é uma parte da história automotiva um carro desse, né? Essa categoria de carro. E que hoje tá, infelizmente, tá morta. Não vai existir mais, nunca mais, né? E falando um pouquinho da história desse motor aqui, do Vortec 4.3, né? Esse motor usado na Blazer até 2001 é um LF6, né? O que é o motor LF6? Ele é um motor de bloco pequeno, da Chevrolet, né? Esse motor, a origem dele é Chevrolet, americano, né? E ele remete à década de 50, né? É um motor feito a partir de uma base de motor V6 com bloco pequeno e que teve vários tamanhos no decorrer dos anos, né? Então a base dele é diâmetro e curso de pistão e biela, tudo isso é baseado no... É igual do motor 5.7 V8 Small Block também, que é o que equipa, por exemplo, o Corvette, né? Ou equipava na época o Corvette. E então ele é um motor, digamos que ele é a versão V6 do motor V8 5.7, né? E o LF6 ele é a variação que veio a partir de 96, perdão, não, tá certo, de 96, que teve algumas melhorias na admissão de ar e na admissão de combustível também em relação às gerações anteriores desse motor. E até 2001, então ele teve 180 cavalos, mas nos Estados Unidos tinha de 190 e 200 cavalos também. E quando mudou a geração em 2002, né? Esse motor permaneceu em uso, sendo ofertado ao público em veículos 0 km da Chevrolet ou GMC, enfim, até 2014. E hoje em dia já não existe mais. Não existe nenhuma variação do Vortec 4.3 ainda disponível no mercado. E vamos combinar, né? Que é um motor concebido na década de 50, até que sobreviveu bem, né? Foram quase 60 anos aí de história, de evolução, e que é basicamente o que a gente vive com o motor OHC do Monza, né? Que até hoje é bem usado na Spin. Bom, falando aqui do uso desse carro, né? Estamos entrando aqui na Marginal Tietê. É um carro que a agilidade até que impressiona. Então ela acaba sendo mais amigável no uso do que se faz supor, né? Como ela é grande e pesada, a gente pensa que esse carro é um mamute, né? E que vai ser ruim de dirigir, mas agora que já foi feita a substituição dos pneus desse carro, né? Nós pegamos esse carro tem 5 dias hoje. Ela tava com os pneus dianteiros imprestáveis, assim, só o pó da rabiola. E os traseiros rodavam no máximo mais uns 5, 6 mil quilômetros. Então assim, ela tava em condições bem ruins de pneu, desalinhada, puxava muito para a direita, enfim. E ontem eu levei ela para fazer a substituição dos pneus e a diferença foi gritante, né? Eu brinco dizendo que ela continua sendo um caminhão, mas um caminhão controlável agora, né? Ela tem uma dirigibilidade decente agora, né? E é como era a expectativa que eu tinha dela. Então, é um carro que, apesar de ser muito grande, etc.,
ela tem uma dirigibilidade até que bem condizente, decente, né? Você adaptando as expectativas, como eu falei, né? Mas é porque do jeito que a gente pegou, ela tava muito ruim mesmo, né? Com aqueles pneus, enfim. Agora com os pneus certos, novos, na medida correta, tal, tá bem gostosa de dirigir. Aqui a gente tem a comodidade do câmbio automático, né? A gente tem o mesmo câmbio automático do Ômega australiano aqui, 3.8 V6, da primeira geração do australiano. É um câmbio automático de 4 marchas. E ele tem as trocas de marcha bem suaves. É um câmbio bem responsivo, inclusive, né? Quando a gente dá o kickdown, ele reduz mesmo a marcha e aí os 34,7 kgfm de torque mostram a que vieram, despejando toda a força nas rodas traseiras, que distracionam com certa facilidade. Então é um carro que você tem que estar preparado para isso quando for acelerar de verdade, né? Até porque não é todo mundo que é acostumado com tração traseira, então acaba sendo um pouco assustador para quem não está acostumado, né? E esse carro aqui também, ele foi um pouco modernizado aqui dentro, né? Ele teve a instalação dessa multimídia aqui no painel, que muito provavelmente nós vamos tirar, né? Para colocar um som original no lugar. Por sorte, a moldura original desse painel foi guardada e está totalmente preservada, não tem nenhum trincado, nenhum quebradinho. O ar-condicionado do carro funciona muito bem, tá desligado agora porque a gente tá num dia aqui em São Paulo que tá um pouco frio, tá uns 19 graus por aí agora. Então tá dando pra ficar aqui sem ar-condicionado tranquilamente, mas eu já usei hoje, né? E o que é muito legal do geral do carro, né? Que já foi mostrado no vídeo da apresentação, mas que não deixa a gente mentido com relação ao estado de integridade, né? O estado desse volante, né? Todo certinho, né? Sem nenhum descascado no couro, né? E é o couro original ainda, né? A iluminação do painel denuncia muito um carro velho e mal cuidado, né? O painelzinho aqui do console de teto, todas as luzezinhas funcionando. Isso é muito legal e é muito nostálgico. Bom, agora que o trânsito parou de vez, e é a hora que a gente contempla a visibilidade desse carro, né? Ele tem uma visibilidade muito boa. Esses retrovisores externos são bem grandes e a área envidraçada do carro é muito grande também, né? Como um bom carro dos anos 90, fim dos anos 80, início dos anos 90, enfim, essa área envidraçada da Blazer, né? Que ela é bem alta, né? Você pega mais da metade da porta, é vidro, ajuda muito na visibilidade, né? E é uma coisa que se perdeu hoje, né? A gente tem cada vez menos área envidraçada e a visibilidade fica prejudicada por isso. Então, assim, é um ponto muito positivo para o uso desse carro, porque você tem muita facilidade de ver tudo à sua volta. E outra coisa que eu achei muito fácil nesse carro é manobrar, né? Primeiro que ela esterça muito bem, porque como a tração é traseira, o volante tem um diâmetro de giro bem considerável. E, como vocês podem observar aqui no retrovisor, a carroceria dela é bem reta, né? Lateralmente falando, ela não tem vinco. Então, para você manobrar esse carro num espaço apertado, como a minha vaga, por exemplo, que é encostada na parede, apesar de ter um espaço muito bom, você abre as duas portas ao mesmo tempo na minha vaga de garagem. Mas eu estacionei em uma vaga de um shopping encostado na parede e foi bem fácil, porque como a lateral não tem vinco, não tem nenhum abaulamento, no momento que você posiciona o carro próximo à parede, você não tem que ficar desviando de curvas longitudinais da carroceria, digamos assim. Então a manobra é muito fácil. Uma coisa que eu gosto de observar no carro é a posição que você fica sentado ao volante, né? E esse carro tem uma coisa muito curiosa. Os pedais aqui, eles são só dois, né? Óbvio, né? Eu tô com o pé descansando aqui da esquerda. O pedal da direita, ele tá numa posição boa em relação ao meu corpo aqui, só que já levemente deslocado para a esquerda, talvez por conta do túnel aqui do câmbio, que é muito largo, né? Então o pedal do freio fica muito para a esquerda. A posição da minha perna aqui, ela fica quase encostando na minha perna quando eu piso no freio,
quase encostando na minha perna esquerda, que está descansando aqui já no limite do assoalho do carro, né? Então é uma posição de dirigir estranha, principalmente na hora de frear. Primeira vez que eu fui dirigir uma Blazer ou uma S10 automática, isso é muito específico da automática, né? Porque as manuais que tem 3 pedais, você tem o pedal do freio menos centralizado e ainda tem o da embreagem na esquerda, né? Mas essa automática aqui, o pedal fica bem para a esquerda, o pedal do freio. Então na hora que você vai pisar, você acaba tendo que fazer um deslocamento grande do pé da direita para a esquerda, que num primeiro momento é um pouco estranho. Depois você se acomoda, você se acostuma. Mas num primeiro momento bem estranha essa posição aqui, né? De pisar, né? Com a perna meio dobrada para a esquerda, né? Fora isso, algumas particularidades desse carro também. Aqui você tem só uma haste para tudo, né? Você não tem nada desse lado aqui. Então, todos os comandos da seta, farol alto, limpador de para-brisa dianteiro, é tudo aqui, né? É tudo. Eu não vou ligar agora porque não tá chovendo, né? Então pode riscar o vidro. Mas o limpador você aciona girando a extremidade dessa haste aqui, e você faz o controle dele todo em graus, né? Até ligar efetivamente. É um pouco engraçado. Esse botão de acendimento dos faróis, eu tenho até que dar uma limpadinha aqui, que tá meio sujo isso aqui. Parece que tinha alguma coisa colada aqui. É muito legal também, né? Porque ele é curioso, né? Ele é um botão que é triplo, na verdade, né? Aqui ele desliga tudo. Se você acionar só essa parte de cima, ele liga só a lanterna, a luz de posição lá fora, né? Mas aí você apaga por aqui. E se você apertar esse aqui de baixo, que é o do farol baixo, ele já aciona tudo de uma vez, obviamente incluindo a luz de posição, né? E outra coisa engraçada que eu achei desse carro, né? Esse botão deslizante é o do controle da luminosidade do painel, e também é o mesmo botão que aciona as luzes internas do carro. Assim como no Monza de puxar ou nos Vectras de empurrar o botão do farol, esse aqui, se você joga todo para cima, ele acende as luzes do interior do carro. Aqui não vai dar para ver porque... não, deu para ver aqui a luz de solo também, né? Você abaixa ele aqui, ela desliga e volta só a função de luminosidade do painel. É bem curioso. E aqui a gente tem também o botão do desembaçador traseiro, o do farol de neblina, e aqui o limpador traseiro. O limpador traseiro você liga ou desliga nesse botão aqui embaixo. Aqui na porta a gente tem os botões dos vidros elétricos, da trava elétrica, que é esse aqui, e do retrovisor elétrico, tudo muito na mão, muito fácil acesso. Excelente ergonomia nessa parte. E você também tem um botão de trava na porta do passageiro, que é muito curioso, que geralmente não existe isso, né? Mas enfim, é um carro que é muito gostoso de usar, apesar da dinâmica de caminhão, como eu falo. E dá para entender por que as pessoas pagavam tão caro para dirigir um carro desse na época, né? Esse carro era extremamente caro, principalmente essa executiva automática aqui. Mais cara que ela, dava para ser uma executive 4x4, que era a Blazer tudo que dá da época, né? Mas era carro assim, que hoje em dia equivaleria próximos dos 300 mil reais, o valor dela zero, né? Então era um carro exatamente do executivo, o cara que era o cara bem sucedido, né? Que tinha uma posição, ou era um empresário, ou tinha uma posição muito boa numa multinacional, alguma coisa assim. Então o nome da versão diz exatamente o público a que ela se destinava, né? Ó, pessoal, uma coisa que é importante de destacar aqui é que o marcador de combustível mente bastante, viu? Pelo jeito a gente gerou gasolina aqui, mas é só porque a gente tá na subida, né? É engraçado como algumas peculiaridades são comuns a alguns carros. Eu lembro que quando eu tinha o Cadete, o marcador de combustível dele subia quando ele estava na subida e descia quando estava na descida. E esse carro aqui eu já observei que é igual. Ele no plano, ela tá marcando já um pouquinho menos de meio tanque, mas eu entrei aqui na subida da ponte e ela tá marcando mais. Geramos gasolina. Quem disse que esse carro é gastão, hein? Quer carro melhor para o uso diário do que um carro que gera a própria gasolina? Aqui, ó, como vocês podem ver, tô na mesma ponte, descendo agora,
E o marcador de combustível, onde é que tá? Olha só, caiu pra menos da metade, hein? Tá quase num quarto já. Eita, Blazerzona, viu? Esse Chevrolet dessa época aqui, eu vou te falar, viu? É melhor mentir quanto de gasolina tem mesmo do que você desanimar, né? Do quanto que o carro faz. Isso aqui deve estar fazendo por volta de uns 5 por litro na gasolina. No máximo, não faz mais que isso. Não tem milagre, né? Mas enfim. A gente gosta, né? Ó, pessoal, já rodamos 22 quilômetros hoje. Num trânsito horrível. Um anda e para, mais para do que anda. Que teve um engavetamento aqui na marginal. E então o trânsito ficou bem ruim. Mas o tanque praticamente não se mexeu. A gente está no plano aqui. E se esse marcador for confiável, estiver bem calibradinho, até que não tá tão traumático, digamos assim, o consumo do carro, né? Mas no fim do dia, quando a gente voltar para casa, tiver rodado, sei lá, uns 40 e poucos quilômetros com o carro, a gente vê qual que vai ser a situação real lá. Bom, e como é que surgiu a ideia de comprar esse carro aqui, né? Eu sempre falei muito bem da Blazer V6 pro André, porque eu tenho uma memória afetiva muito boa desse carro, né? Quando eu era criança, na minha família tinha uma DLX 97 prata rouet. Inclusive é um carro que eu gostaria de reencontrar, mas com câmbio manual, né? E foi um carro que eu viajei muito quando criança, vários passeios, etc. Mesmo ela não tendo ficado muito tempo na família. E era um carro que eu adorava, porque era muito grande, assim, tipo, na minha cabeça de criança, né, a concepção que eu tinha na época era uma coisa gigantesca, era um carro legal, enfim, era um carro bonito. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei no carro e que eu ouvi o som do V6, eu me apaixonei pelo som do motor desse carro, né, foi uma coisa que pra mim foi muito marcante mesmo. E então o André falou comigo assim, e aí, o que você acha da gente comprar uma Blazer V6? Eu falei assim, pô, eu acho que seria animal, né? Porque eu sempre quis ter uma dessa, né? E ele falou assim, beleza, então vamos começar a caçada. Aí eu achei esse carro aqui no famoso armazém do vovô. Na Black Friday, aqui a gente tá em novembro de 2024, né? Esse carro tava com um desconto, digamos assim, né? Porque o dono anterior tava pedindo 60 mil reais no carro, no anúncio. E de repente baixou pra 49,5. E ainda consegui negociar o valor final porque os pneus estavam muito ruins, enfim, a gente teve que trocar. E os pneus desse carro são caros, né? Hoje, né, dezembro de 2024, perdão, a gente já virou dezembro. Os 4 pneus desse carro, alinhado, balanceado e etc, saiu por R$ 3.900. E ainda precisamos colocar mais R$ 500 aqui no valor dessa manutenção por causa dos batentes da suspensão traseira e dianteira. A gente precisou trocar os batentes também. Então é um carro que os pneus são muito caros, né? Então isso ajudou na negociação. Mas enfim, nós fomos ver um outro carro, uma outra Blazer que nas fotos estava bonita. Chegamos lá, o carro tava só o pó da rabiola. Era uma Executive verde, que inclusive é uma cor que a gente gosta muito. Mas a única coisa que o carro tinha de bom, por incrível que pareça, era o motor e o câmbio, né? A suspensão tava podre, o interior tava podre, a pintura tava podre, enfim, o carro tava muito, muito, muito ruim. A pedida era 36 mil, o cara falou que largava por 30. Ainda assim tava caro, porque a gente ia ter que fazer muita, muita, muita coisa naquele carro, que ia sair mais cara que essa aqui, que já tá praticamente pronta, né? Tem suas coisinhas a fazer, como mostrado no vídeo da apresentação, mas nem de longe tá como aquele carro lá. Então eu sempre tive uma memória afetiva muito boa da Blazer V6. Sempre gostei, sempre quis ter uma. E tá aqui a oportunidade da gente trazer uma para coleção, uma unidade legal, da versão top de linha, Executive. Só que sem o 4x4, e ainda bem, porque a versão 4x4 desse carro aqui, com o motor V6, tem fama de ser problemática, né? É uma tração que não é muito confiável e que não casou muito bem com o câmbio e o motor da V6. Bom, tô chegando aqui no meu destino final, depois de atravessar a cidade a bordo da Blazer Executive 2000. Bom, o carro tá aprovado,
né, para o uso diário. É gostoso de dirigir, enfim, tem suas limitações, mas é um carro que eu cheguei muito bem disposto aqui. É um carro que não cansa, apesar da posição de dirigir inicialmente ser meio difícil de encontrar. Eu tive que, assim que eu peguei o carro, bom, vocês sabem que eu não sou um cara alto, né? Eu tenho 1,68 m só. O dono anterior tinha 2 metros de altura. Quando eu fui andar com o carro a primeira vez, o carro tava todo arrumado para ele, né? Então o banco tava lá atrás, o volante lá para cima e tudo. Então foi um pouco difícil de achar a minha posição de dirigir ideal. Mas agora que eu achei, o banco tem regulagem elétrica, né? Acho que vai dar para ver aqui ou não. Não deu. Mas esses bancos têm regulagem elétrica. E depois de várias tentativas, achei a posição ideal de dirigir. Fiquei bem posicionado aqui. E é isso aí. Tá aqui feito o registro desse uso da Blazer, né? Como ela era usada lá em 2000, por quem tinha um carro desse. Feito o registro. E é isso aí, pessoal. Já deixem um like aí embaixo, se inscrevam no canal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Bom, pessoal, terminando o vídeo aqui, depois de rodados 71 km com o carro hoje, o tanque tá no meio, acima do meio de novo, porque ele chegou num quarto na hora que eu deveria chegar em casa, mas eu precisei fazer outras coisas e acabei precisando abastecer mais. Então, mas assim, gastei 1/4 de tanque, que dá 17,5 litros, né? Porque são 70 litros o tanque, para rodar isso aí hoje. Muito trânsito, ar-condicionado ligado e tal, mas de fato, meus queridos, não é para iniciantes. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.